Ok, pessoal. O que a gente já fez é o levantamento de um ambiente simples, mas que abordou vários conceitos já aqui da ferramenta do SketchUp, do conjunto grande de ferramentas, essa barra aqui. E a gente frisou bastante no início, que no momento que a gente estava criando a base, criando as paredes, a opção do grupo, certo? E para detalhar melhor como que funciona o grupo e qual é uma outra variação que é possível a gente criar aqui no SketchUp, eu criei dois exemplos aqui, dois cubos. Nenhum eu dei o nome de grupo, que é o que a gente usou para criar as paredes, e no outro, componente, que no momento que a gente clica com o botão direito, por exemplo, eu vou criar um retângulo aqui novamente, qualquer, pegar, dar um volume para ele, a gente dá 3 cliques, clicar com o botão direito, ele vai trazer a opção criar grupo, que é o que a gente usou para as paredes lá, piso, para a laje, e criar componente. Basicamente, cada um desses trabalha de uma maneira diferente. Um grupo, ele, como o nome já diz, que a gente vivenciou ali na montagem daquele ambiente, ele trata cada objeto agrupado de maneira independente. Ou seja, se eu criar um grupo e fazer várias cópias desse grupo, mesmo assim cada um vai trabalhar de maneira individual. Vou deletar esse daqui e mostrar aqui na prática para vocês. Isso daqui. Selecionei ele. Com a ferramenta mover, eu vou tirar algumas cópias dele. Vou pegar o M de mover, apertar o Ctrl no teclado e vou travar para tirar essa cópia somente no eixo vermelho. Beleza. Vou selecionar aqui os dois novamente e vou tirar mais uma cópia dele aqui, só que para o eixo verde agora, no sentido da profundidade. Ok. Então aqui a gente já tem 4 cubos criados a partir da formação de um grupo. A gente tirou cópias desse item aqui, ok? O que vai fazer? Como a gente fez lá na parede, a gente precisou acessar o grupo para editar ele. Então aqui nesse caso eu vou acessar o grupo para vocês verem a diferença do que acontece. Depois a gente vai comparar com o componente. Grupo, vou dar 2 cliques, eu posso pegar a ferramenta empurrar, puxar, tirar o volume, diminuir ele, que ele vai trabalhar cada grupo de uma maneira individual. Como eu disse antes, cada grupo ele serve para tornar cada conjunto de arestas, vértices e faces um único item. Ok? A partir desse primeiro grupo que a gente fez, a gente tirou algumas cópias. Mas mesmo assim, editando o grupo matriz, que seria o grupo inicial, que seria esse cubo, ele não surtiu nenhuma mudança nas outras cópias. Certo? Então aqui eu posso acessar qualquer outro desse daqui, dar um volume a mais, por exemplo, esse daqui eu vou acessar, vou dar uma altura aqui um pouco mais robusta, vou tirar um pouco aqui da largura dele, e assim por diante. Esse eu vou pegar aqui na parte inferior e vou tirar um pouco da base. Então vocês conseguem perceber que mesmo sendo um grupo e esses outros itens sendo uma cópia de um grupo inicial, eles trabalham de maneira individual. Perfeito? Agora vamos fazer uma cópia desse cubo aqui que foi criado como componente. Certo? Vou selecionar ele novamente com a ferramenta mover. Vou tirar aqui uma cópia no eixo vermelho. Vou selecionar os dois. Agora eu vou tirar uma outra cópia com os dois no eixo verde. Certo? Agora vocês vão ver. Eu vou acessar esse grupo matriz. Dá 2 cliques. Tá vendo? No momento que eu selecionei essa face, nas outras faces das outras cópias elas também ficaram selecionadas. Isso significa que por ela ser um grupo, independente de quantas cópias que a gente fizer desse grupo, ela vai ter uma matriz. E toda mudança que for feita nessa matriz, ou não necessariamente na matriz, em qualquer outro desses componentes, vai surtir efeito em todas as cópias. Ou seja, aqui eu cliquei, selecionou todas as faces. Se eu vim aqui editar, tirar um pouco da altura, ele vai tirar a altura de todas as cópias, certo? Se eu acessar esse grupo aqui de trás, está vendo que eu dei 2 cliques e selecionou todo o conjunto. Vou pegar aqui a ferramenta empurrar puxar, vou tirar um pouco aqui da profundidade dele. Ele vai fazer essa mesma alteração nas outras cópias do grupo, certo? Isso significa que isso daqui é muito útil quando a gente precisa fazer, por exemplo, um exemplo que é usual aqui dentro
da modelagem de ambiente, para marcenaria. A gente está fazendo lá um projeto de uma cozinha e colocamos umas cadeiras dentro do projeto, certo? E eventualmente essas cadeiras vieram fora de escala e a gente não se atentou e já fez várias cópias dessa cadeira ao redor da mesa. Se essas cadeiras estiverem como grupo e eu precisar ajustar o tamanho dessa cadeira, cada cadeira eu terei que ajustar de maneira individual. Já se elas estiverem criadas como componente, se eu alterar em uma apenas, as outras também já vão receber essa alteração. Ficou clara essa mudança? Beleza. Mas suponhamos que, mesmo todo criado como componente, a gente sabe que alterando cada um, independente, alterando um ou outro, vai surtir efeito em todos os outros componentes. Se eu quiser editar um componente isolado dos outros, mesmo ele sendo uma cópia dos demais, é possível ainda. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar o componente que eu quero editar separadamente, vou clicar com o botão direito nele e vir nesse botão, tornar único. Ou seja, eu estou tornando esse componente, independentemente dele ser uma cópia, ele vai agora trabalhar de maneira individual. Okay? Para comprovar isso, eu vou acessar ele, pegar a ferramenta empurrar puxar e vou tirar o volume. Note que como eu tornei esse componente único, ele não está surtindo um efeito em nenhuma desses outros componentes. Se eu vim aqui, por exemplo, eu vou editar esse daqui, vou dar 2 cliques, vou tirar um pouco da profundidade. Ele vai continuar surtindo efeito nas demais cópias, mas nesse que a gente tornou aqui individual, tornou único, ele não vai fazer nenhuma alteração mais. E suponhamos que eu tornei um componente único e fiz uma cópia dele como eu fiz a cópia desses outros. Estou vendo aqui algumas cópias aleatórias. Vou acessar esse componente. Vocês vão ver que as cópias desse componente que a gente tornou único também ainda estão atreladas a ele. Então, se eu quiser novamente editar qualquer uma dessas cópias de maneira individual, eu preciso selecionar a cópia que eu quero e editar, tornando ela única, certo? E assim por diante. Essa questão de grupos e componentes, eu acredito que é um pouco complexa de fato. Esse ponto de grupo, ele nos permite criar várias funcionalidades dentro do SketchUp. E uma delas a gente vai tratar bastante no momento que a gente entrar no assunto do HelloMob, que é o plugin que a gente vai usar para desenvolver projetos de móveis planejados, tá ok? Beleza, pessoal. Vamos prosseguir aqui com a revisão. Novamente, continuando aqui nessa questão de grupos, a gente tem uma ferramenta agora que é o balde de tintas, ou a pintura. Eu vou dar um clique nele, ele vai habilitar esse baldinho de tinta. Vou clicar em qualquer um desses itens aqui. Vocês vão ver que não vai surtir nenhum efeito de alteração. Por quê? Porque a gente precisa selecionar o material, a tinta, a cor ou a textura que vai ser aplicada no projeto. Para isso, a gente precisa estar com essa bandeja padrão visível, certo? Ele normalmente vai estar oculto aqui na janela. Eu posso fixar para manter ela sempre exibida nesse botão aqui, Alt Right. Ele vai travar e essa janela sempre vai ficar visível. Caso no SketchUp de vocês ela não esteja aparente, vocês vão vir aqui em Janela, Bandeja Padrão e vai ocultar ou reexibir a bandeja. No meu caso, como ela já está visível, ela vai aparecer a opção de ocultar bandeja. Ok? Aí sim, aqui a gente tem algumas informações, camadas, materiais e assim por diante, que a gente vai revisar ou aprender nesse momento essa aba de materiais. Continuando aqui com nossos grupos e componentes, a gente vai aplicar a mesma técnica para vocês verem como que reage essa aplicação de material em grupos, em componentes que já foram tornados únicos e assim por diante. Por exemplo, eu quero aplicar essa cor aqui nesse componente. A gente sabe que esses três componentes eles estão juntos, certo? Se eu pegar aqui a cor vermelha e aplicar, tá vendo que vai aplicar somente nesse componente? O porquê disso? Vou dar um Ctrl Z aqui. Para mim poder aplicar uma alteração
em todos os componentes que fazem parte da mesma matriz, eu preciso acessar esse componente. Então, para isso, digamos que eu queira pintar esse cubo todo de vermelho. Eu vou acessar o componente, vou selecionar todo ele, vocês vão ver que todos os outros foram selecionados. E agora sim eu pego a cor vermelha e aplico. Feito isso, todos os componentes que fazem parte da mesma matriz serão pintados. O que acontece? Na questão do grupo, se a gente está querendo aplicar uma textura num grupo, ele não vai permitir a gente aplicar todas de uma vez, porque cada grupo, como já foi dito anteriormente, trabalha de forma individual. Então, nesse caso sim, eu vou precisar pegar o balde de tinta, pegar aqui uma outra cor, esse azul, por exemplo, e vou aplicar cada um de maneira individual. Agora, suponhamos que eu queira aplicar em cada face desse grupo aqui uma cor diferente. Como que eu vou fazer? Vou acessar o grupo, 2 cliques, e aqui a gente consegue selecionar face por face, certo? Então eu posso pegar aqui uma cor, aplicar nessa face, outra cor, aplicar nessa face, pegar um verde aqui, vou aplicar nessa parte superior, e assim por diante. Com um grupo aberto ou com um componente aberto, eu consigo pintar, colocar texturas em faces de maneira individual. Por exemplo, aqui a gente fez isso num grupo e pintou essas faces. Se eu acessar esse componente aqui e agora também pintar de maneira individual cada face, não selecionando todo ele, por ele ser uma matriz, fazer parte de outros grupos, de outros componentes, os referenciados a ele também vão receber essa mesma personalização de cor. E assim por diante. Okay? Aqui tem os materiais básicos, digamos assim, no SketchUp. Você tem acesso a essa paleta de cores, tem várias variações. E aqui, você vindo nessa opção, onde vai estar primeiramente com cores, você vai ter vários outros menus de materiais. Por exemplo, azulejos. Vou pegar esse azulejo e vou aplicar aqui nesse cubo, essa face. Ele vai aplicar essa textura aqui. É possível também editar a proporção dessa textura. Por exemplo, aqui ele trabalha com a resolução em pixels. Mesmo por estar aparecendo aqui as informações em milímetros, ele está convertendo isso para pixel. Então aqui essa textura ele tem 305 por 138 pixels. Se eu colocar aqui 1000 por 1000, 1000 pixels, 1000 milímetros aqui no início, ele vai ajustar essa textura e assim por diante. Vou pegar aqui um exemplo melhor, vou selecionar uma madeira. Vou pegar essa tipo laminado aqui, vou aplicar nessa face. Vocês estão vendo que ele ficou meio embaçado a imagem, enfim. Ela está 1524 por 1524. Nesse caso, eu vi que a textura ficou um pouco distorcida, eu posso simplesmente, dependendo se é um material que veio de um renderizador, do Overlay, enfim, qualquer renderizador que possa interagir com o SketchUp aberto, eu consigo vir aqui na opção de material, na opção nativa do SketchUp, e alterar a proporção desse material. Por exemplo, aqui eu quero alterar para 800. Vocês já viram que eu malemar digitei e ele já surtiu efeito na representação do projeto. E isso acontece com qualquer material que eu colocar dentro do SketchUp. Okay? Qualquer textura que eu fazer o download da textura e importar essa textura aqui, criar um material com ela, eu consigo alterar as proporções, dimensões aqui dentro desse editor de material. Certo? Aqui a gente tem a bandeja de selecionar e a bandeja de editar.